Questão 73. A matriz energética brasileira é consideravelmente distinta da matriz energética mundial. Enquanto apenas 14% da energia utilizada ao redor do mundo é proveniente de fontes renováveis, no Brasil, a larga utilização de energia proveniente de lenha, hidrelétrica, derivados de cana, entre outros, faz com que a participação dessas fontes renováveis na produção de energia brasileira seja 42,9%, conforme, ilustra o gráfico a seguir. Aí, o que ele fala embaixo do gráfico ali, né? Com base nos dados do gráfico anterior, supõe um aumento de 8,75% e 2% na participação de hidrelétricas e derivados da cana na matriz energética brasileira, respectivamente. Então, essas duas que ele falou, eu pintei de verde, né? Ele variou para cima, ele variou positivamente ali, 2% e 8,75%, respectivamente. Tá. Então, considere que não haja mudança no que diz respeito à fração da matriz energética composta de fontes não renováveis: petróleo e derivados, gás natural, carvão mineral, energia nuclear e outras não renováveis. Eu pintei de laranja, né, para explicitar quais que não variaram, né, que ele falou que não mexeu em nada. Então, nessas condições, qual seria a redução percentual relativa na participação da lenha, carvão vegetal e lixívia e outras fontes renováveis, né? Que são as outras duas que sobraram nesse gráfico que eu não pintei de cor nenhuma, né? Mas que é essa daí e essa daí, né? Então, se essa questão aí é bem tranquila, né? Ele pegou duas fontes e aumentou as duas. E sobrou duas para diminuir. Então, o que aumentou nas duas primeiras, obrigatoriamente tem que diminuir nas outras duas que sobraram, né? Porque é um gráfico que tem que fechar em 100%. Então, somando esse 8,75 com esse 2, a gente vai ter que elas aumentaram, né? Essas duas fontes renováveis aumentaram em 10,75%, o que necessariamente vai causar com que as outras duas que sobraram foram reduzidas também dos mesmos 10,75%, que a resposta é a letra B. Questão 74. O ensino do português como língua de acolhimento na Universidade de Brasília teve início em 2013. E até o momento, mais de 400 alunos passaram pelo projeto do Núcleo de Ensino e Pesquisa em Português para Estrangeiros, o NEP. No primeiro semestre de 2017, estudantes de 17 nacionalidades estavam matriculados no curso, conforme a tabela a seguir. Então, escolhendo ao acaso um dos imigrantes inscritos no curso do NEP no primeiro semestre de 2017, a probabilidade dele ser do Haiti, dado que ele é proveniente do continente americano, é igual a. Então, aqui, o que a gente vai fazer, né? A gente vai pegar todos os alunos que são do continente americano, né? Que eu só vou marcar aqui para deixar bem claro o que a gente está fazendo. E a gente vai somar esses números aí que ele deu, né? Esse 2, 1, o 3 e o 38. Isso vai dar 44. Então a gente sabe que de todos os alunos que estão no NEP, 44 deles são da América. E ele quer saber qual que é a probabilidade dele ser do Haiti, sabendo, né, que ele é um estudante americano. Então a gente sabe que, né, do continente americano, que são 44 alunos. Ele falou ali no enunciado que a gente sabe que ele é do continente americano, né? Ele falou, ó, dado que ele é proveniente do continente americano. Então isso é o que a gente vai botar no nosso denominador, que é o número total de alunos do continente americano. E quantos tem no Haiti? É 38, né? Tá dado na tabela ali, bem tranquilo. Só que se vai procurar essa resposta? Não tem, né? Então vamos tentar simplificar, dividindo por 2, para ver o que vai acontecer com esses números aí, né? A gente vai encontrar 19 por 22, que é a letra E. Então, a resposta dessa questão é a letra E. Questão 75. Uma das diversas modalidades de investimento financeiro é o pós-fixado, no qual o valor a ser resgatado pelo investidor com a avaliação está atrelado a algum indexador econômico variável. Por exemplo, ele pode investir R$ 1.000 em uma aplicação com renda de 5% mais taxa de inflação e que possui um vencimento programado daqui a 20 meses.
Se a taxa de inflação no momento do vencimento for 2%, o rendimento total será de 7%, ou seja, receberá R$ 70 de dividendos. Então, sabendo disso, o investidor aplicou metade de seu capital de 100 mil em um investimento pós-fixado que rende 5% mais T1 e a outra metade em um pós-fixado que rende 2% mais T2. As datas de vencimento desses dois investimentos estão programados para junho de 2020. Esse investidor ainda sabe que as taxas T1 e T2 são ajustadas mês a mês e possuem caráter periódico. Fazendo estimativas para 2020, ele assumiu que janeiro corresponde a mês 1, fevereiro a mês 2 e assim por diante, de forma a obter as seguintes funções para as taxas T1 e T2, dadas em porcentagem e em relação à função do número do mês, né? O mês N. Então, deu as duas funções aí, duas funções com seno, né? E perguntou o seguinte: se as estimativas do investidor se concretizarem, quanto ele irá receber em real como dividendos por essas duas aplicações? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver que o mês de junho é o mês 6 e substituir nessa fórmula daí, né? O T1 vai ser 4 vezes o seno de π sobre 2, 6 menos 1, que vai ficar 4 seno de 5π sobre 2. O seno de 5π sobre 2, se a gente for simplificar isso daí, a gente vai ver que 5π sobre 2 vai dar mais ou menos, na verdade vai dar exatamente, né? Vai dar exatamente 450 graus. Só que 450 graus é uma volta completa mais 90 graus. Ou seja, é a mesma coisa que se calcular o seno de 90 graus. E o seno de 90 é igual a 1. Então, substituindo isso na fórmula, a gente vai ficar que T1 vai render 4 vezes 1, que é 4%. Ou seja, né, o T1 que ele falou ali, que era 5 mais T1, vai ficar 5 mais 4, vai render 9% esses primeiros 50 mil, né, que é a primeira metade da fortuna dele. O T2 vai ser a mesma coisa, inclusive é a mesma fórmula, né? É 1 seno de π sobre 2, 6 menos 1, que a gente já sabe que esse seno vai valer 1 por causa do T1 ali, que a gente já calculou, né? E a gente sabe que ele rende 2%. Então vai ficar 2 mais 1%, que dá 3%. Então, calculando essa porcentagem de cada uma das metades do dinheiro dele, a gente chega em 4.500 e em 1.500. A somatória deles vai dar 6.000, que é a letra E. Questão 76. Durante o atendimento ao cliente de uma loja de eletrodomésticos, um vendedor foi indagado sobre as dimensões da tela de um aparelho televisor com 55 polegadas. Uma vez que o cliente quer que a largura do monitor seja menor ou igual a 1 metro, ou seja, 100 centímetros, medida que corresponde à largura de sua estante que será colocada à sua nova televisão. Então, considerando que a razão entre a largura e a altura da tela desse televisor é de 12 para 9, e que 1 polegada equivale a 2,5 centímetros, e que as 55 polegadas do monitor se referem ao comprimento de sua diagonal. Muito importante isso, né? Então, ele quer saber, de acordo com essas informações dadas, o que vai acontecer com essa televisão. O cara vai poder botar na casa dele, não vai poder? Como é que vai ser, né? Então, vamos calcular isso daí. Vamos fazer um Pitágoras aqui, né? A gente sabe que a hipotenusa vai ser o 55 e os catetos é o 4x e o 3x, que é a proporção que ele deu para a gente, né? Ele deu 12 para 9, mas você pode simplificar, né? Porque de 12 para 9 vai ficar 4 terços ali, fica mais fácil trabalhar com esses números, né? Então vamos substituir isso no Pitágoras, né? Que a gente sabe que a soma do quadrado dos catetos é igual à hipotenusa ao quadrado. Então, o cateto 1 é 3x, o cateto 2 é 4x, e a hipotenusa vai ser 55 vezes 2,5, que a gente não quer trabalhar com polegada, né? A gente vai trabalhar aqui com centímetros, porque vai ficar mais fácil aqui da gente lidar com a situação, né? Então, fazendo essas contas aí, a gente tem 9x ao quadrado mais 16x ao quadrado, igual a esse número aí, 18.906,25. Né? A gente fez mais um pouquinho de conta ali, a gente chegou que x ao quadrado é igual a 756,25.
Tirando a raiz desse número, a gente acha o x, que é 27,5. Para a gente saber o lado horizontal da televisão, que a gente disse que é o 4x, a gente vai substituir o x, né? Vai ficar 4 vezes esse valor que a gente acabou de encontrar, e isso vai dar igual a 110, ou seja, 110 centímetros. Então, lembrando que a estante do cara tem 1 metro, que é 100 centímetros. Então, por causa disso, a nossa resposta vai ser a letra D, que ela não pode ser comprada, pois a largura dela é 10 centímetros maior do que da estante dele. Questão número 77. A lei de Stefan Boltzmann é uma lei da física que estabelece a taxa temporal de radiação P que pode ser emitida de uma superfície com área A, em que está com uma temperatura termodinâmica T. Essa lei pode ser escrita da seguinte forma. Então ele deu a lei ali pra gente, né? P igual ao sigma, que multiplica o E, que eu não me lembro o nome exatamente da letra grega, né? Vezes a área, vezes a temperatura. Então, nessas condições, o sigma e o E são constantes e o E depende do material emissor de radiação. Então, considerando um determinado corpo de superfície A, temperatura termodinâmica T1, possui uma determinada taxa temporal de radiação P1 e um segundo corpo feito do mesmo material. Então, né, o E vai ser a mesma coisa para os dois, porque eles são do mesmo material. Feito do mesmo material, possui uma área superficial 2 vezes maior que o primeiro, contudo, sua temperatura é metade da temperatura do primeiro. Então, dessa forma, o segundo corpo possui uma taxa P2. Qual é a relação P2 divididos por P1 entre as duas taxas temporais? Então, muito bem, né? A gente vai escrever exatamente o que ele falou ali no enunciado, né? P1 é só copiar a forma normal, né? Não tem segredo. E P2 é as duas primeiras variáveis, né? Que na verdade são iguais tanto para P1 quanto para P2, porque é o mesmo material, né? Que multiplica 2 vezes a área 1 vezes T1 sobre 2. Então, a gente vai fazer essa razão substituindo essas fórmulas ali, né? Então, a gente substituiu tudo, né? A gente já pegou esse elevado a 4 e distribuiu, né? Que ficou T1 elevado a 4 sobre 2 elevado a 4, que dá 16. E embaixo só copiou o P1 mesmo, né? O, a letra, as duas letras gregas a gente já cortou, porque elas são exatamente iguais nas duas equações, então não tem nem por que copiar, né, nesse momento. E só sobrou ali 2 sobre 16 ou 1 sobre 8, que é a letra A. Questão 78. Principais rodovias de São Paulo terão pedágio mais caro a partir de segunda-feira. Reajuste de 4,66% foi autorizado pela Artesp. Pedágios de Anchieta e da Imigrantes chegarão a R$ 27,40. As taxas de pedágio das rodovias estaduais de São Paulo ficarão mais caras a partir das 0 hora desta segunda-feira, 1º de julho de 2019. As tarifas contratuais de 19 concessionárias tiveram reajuste em 4,66%, índice relativo ao IPCA acumulado de 2018 a 2019. Tá. Então, o reajuste será de até 40 centavos em várias regiões, sendo que a conta vai ficar mais cara para o motorista dos pedágios da Anchieta, Riacho Grande, Imigrantes, Piratininga, que passarão a R$ 27,40. Então, confira o reajuste. Daí ele deu uma tabela aí, né, com o valor do pedágio. Então, o que ele quer saber? Visando facilitar o troco na praça de pedágio de Piratininga, na rodovia dos Imigrantes, o motorista de um caminhão comercial pagou a tarifa com R$ 102,20 e recebeu o troco de R$ 20. Então, quantos eixos possuía o caminhão, né, que era conduzido por esse motorista, né? Então, vamos escrever o que ele falou no enunciado ali, né, que é essa praça de pedágio que ele perguntou, é R$ 27,40 por eixo. Qual que é o custo que uma pessoa tem, né? Quando vai pagar uma conta? É o quanto ela pagou menos o troco, né? Porque o troco você recebe de volta. Então ele deu 102,20 e pagou e recebeu de troco, né, R$ 20. Isso daí, essa diferença dá 82,20.
Mas para saber quantos eixos tem, tem que dividir pelo preço por eixo, que é 27,40. Essa divisão é exata e dá 3. A resposta que tem 3 como resposta é a letra B. Questão número 79. O gestor empresarial precisa estimar o custo salarial médio que tem com seus analistas, que se distribuem em três níveis de cargo: numeral 1 romano, numeral 2 romano e numeral 3 romano. Para isso, ele montou a seguinte tabela com o número de analistas e os salários de cada nível, né? Entretanto, certo tempo depois de fazer o levantamento, ele precisou fazer alterações na equipe e, por isso, contratou 4 novos analistas de nível 1. Além disso, em relação aos empregados antigos, ele deu uma promoção de um nível para 3 analistas do nível 1, que passaram ao nível 2, 2 do nível 2, que passaram ao nível 3, e 4 do nível 3, que deixaram de ser analistas e passaram a ser associados. E os salários dos associados ele nem quer saber nessa questão, então esses caras a gente esquece. Os demais funcionários permaneceram sobre o mesmo cargo. Sabendo que os salários de cada nível continuaram os mesmos, qual é a nova média salarial? Então ele quer saber a nova média depois dessas mudanças que ele fez na empresa, né? Então vamos escrever do lado da tabela aqui essas mudanças que ele fez, né? Para o nível 1, ele contratou 4 novas pessoas e 3 foram promovidas ao nível 2. Então, somou 4 e tirou 3. Então, é mais um funcionário. Para o nível 2, subiram os 3, né? E 2 que estavam no nível 2 foram para o nível 3. Ou seja, sobrou, né, um extra no nível 2. E no nível 3, recebeu os 2 que foram promovidos e 4 foram promovidos a um outro cargo que na questão nem aparece. Ou seja, perdeu 2 analistas de nível 3, né? Então, remontando essa tabela, ficou dessa forma aí, né? O analista 1 temos 8, eles continuam ganhando 3.000, é o que está escrito no enunciado. Analista nível 2 são 9 e analista nível 3 são 3. Fazendo a média, como que a gente faz a média? A gente pega o número de analista vezes o salário, soma isso, né, e divide pelo número total de analistas, que é 20 nessa nova configuração, né? Que é esse 8 mais 9 mais 3, né? Vai dar 20. Então, fazendo essa conta, essa divisão, essa média simples, né? Vai dar 4.650, que é a nossa letra A. Questão número 80. Uma loja de eletrodomésticos negocia certo modelo de computador por R$ 2.100 à vista. Porém, se preferir, o cliente pode optar pelo pagamento dividido em duas parcelas iguais. A primeira a ser paga um mês após a compra e a segunda a ser paga 2 meses após a compra. Além disso, nesse modelo de pagamento parcelado, há uma incidência de taxa de juros equivalente a 10% ao mês. Nessas condições, o valor em real de cada parcela deverá ser. Bom, então a primeira coisa que a gente faz aqui é pegar esse valor à vista, que é 2.100, e somar esses 20%, né? Que são 10% ao mês, ele dividiu em duas parcelas, né? Ou seja, 2 vezes 10% dá 20%. Então, isso daí vai dar R$ 2.520, né? Que vai ser dividido em duas parcelas e isso dá o total de 1.260, a letra D. Então, questão bem simples, né? Só fazer a aplicação básica dos conceitos que a gente já sabe. 81. Para proteger alguns pequenos itens de valor guardados em sua casa, uma jovem comprou um cofre cuja abertura é liberada por uma senha formada de 4 algarismos. Como o modelo comprado é antigo, para abrir o cofre, ela precisa selecionar os números da senha de forma manual, girando o botão numerado de 0 a 9 e parando os números escolhidos na sequência correta, logo abaixo de uma pequena seta citada sobre o botão. Certo dia, o botão do cofre estava inicialmente posicionado no algarismo 1, conforme a figura a seguir. Considere que os números estão igualmente espaçados entre si e em uma volta completa do botão corresponde a 360 graus. Tá. A partir dessa posição, que é a setinha está em cima do número 1, realizou as seguintes ações para selecionar corretamente os 4 algarismos de sua senha e assim desbloquear o cofre.
Então, ela estava no número 1 e ela girou 72 graus no sentido horário. Quando ela gira esses 72 graus no sentido horário, o que que aconteceu, né? A gente precisa saber cada número, a distância entre um número e outro, quantos graus ela tem que girar, né? Porque daí fica mais fácil a questão. Então, pegando esses 10 números e os 10 têm 360 graus, a gente divide um pelo outro e sabe que cada número tem 36 graus de espaçamento entre um e outro. Então, se ela girou 72 graus no sentido horário, significa que ela girou dois números no sentido horário. E, olhando na figura, quando ela faz isso, o número que ela selecionou foi o 3. Esse é o primeiro número da senha dela. Segundo número, ela girou 216 no sentido anti-horário. Então, isso dá um total de de seis números. Então, foi seis números no sentido anti-horário. Então, lembrando que agora a setinha está em cima do 3, né? Então, é a partir do 3 que a gente vai ver o sentido anti-horário. Contando sete números, ela parou no número 7, né? O próprio. Então, a senha dela, os dois primeiros dígitos é o 3 e depois o 7. Terceira coisa que ela fez para abrir o cofre, a partir do número 7, né? Ela girou 144 no sentido horário. Isso quer dizer que ela andou quatro números no sentido horário. Então a flechinha voltou para o número 1. E por último, né, o último passo, ela girou mais 108 no sentido horário também, né? Então 108 quer dizer que são três números, né, que ela andou para frente. Então ela parou no número 4. Como que eu sei quantos números que ela andou, né? Esses 108 graus, quantos números que dá? Eu dividi por 36, né? Então 108 por 36 dá 3, é assim que eu sei a quantidade de números que ela andou. Isso dá a senha final dela, que é 3714, letra E. Questão número 82. Em uma exposição de arte, dois quadros principais, A e B, estão separados por uma distância de 250 metros. O espaço destinado à exposição é um grande salão triangular, que conta com um balcão de informações I, posicionado à mesma distância do quadro A, tanto quanto do quadro B. Muito importante isso para a nossa questão, hein? A imagem mostra a configuração desses elementos no salão, incluindo a entrada E, localizada a 70 metros do quadro A. Então, beleza, deu a figura ali pra gente, né? Desconsiderando eventuais obstáculos, a distância mínima em metros que o visitante da exposição percorre do balcão de informações até o quadro A é a mais próxima de. Então, para fazer isso daí, a gente vai fazer essa distância I do quadro A, né? A gente desenhou em verde isso no nosso desenho. E a gente sabe que essa medida verde vale a mesma quantidade da distância do balcão de informação até o B. Por isso que eu fiz esse risquinho na reta, né, para dizer que é a mesma distância. E a outra distância é 240, que é o tamanho total ali, né, menos o x, que é a distância do I até o B. Como que eu sei que a distância total é 240? Eu fiz Pitágoras, né, no triângulo grande, né, que é a hipotenusa é 250, o outro cateto é 70. Então, fazendo essa conta aí, né, a gente vai chegar no x de 240. É assim que eu descobri aquela distância embaixo ali, né, aquela distância total, né, do B até o E. Então, usando essas informações, a gente vai aplicar Pitágoras novamente, né, só que dessa vez utilizando o 240 menos x, o 70 e o x, né? Que é esse triângulo menorzinho ali, né? Esse segundo triângulo aí. Então vai ficar assim, né? X ao quadrado é igual a 70 ao quadrado mais 240 menos x ao quadrado. A gente vai aplicar a distributiva, fazer tudo o que tem que fazer nessa questão aí, né? A gente vai cortar, veja bem, a gente cortou o x quadrado que está na direita com o x quadrado que está à esquerda, né? Porque eles são iguais, né? Então a gente não precisa saber o valor dele porque eles são iguais. Esse valor que eu estou circulando agora, ele é um produto notável, né? Você tem que fazer a distributiva, tudo, né? Bem simples, né? O quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, né? Então é assim que a gente chegou nesse produto notável. Então, depois que a gente cortou o x com o x, a gente vai ficar aqui zero
a gente vai ficar que zero é igual a 70 ao quadrado, mais 240 ao quadrado, menos 480x, né? Que é o que sobrou ali daquela parte amarela, né? Que a gente não cortou. Então, a gente tem que 480x é igual a 62.500, logo o x é 130,20. Ele falou que pode ser a distância aproximada, né? O mais próximo de, vai dar 130, a letra B.